Olá, companheiros de Ideal Espírita, que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações e Ele possa abençoar os nossos propósitos de estudar o seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Nós vamos falar hoje do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 18 a 23, que diz o seguinte: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Algumas pessoas dizem que o princípio da reencarnação enfraqueceria os laços de família, porque hoje eu posso ter por parente alguns espíritos e numa próxima encarnação não terei outros espíritos que não aqueles que conheci numa encarnação anterior. Essa proposta é totalmente falsa e egoística, porque, na verdade, esse princípio diz que nós devemos amar somente aqueles que formam o nosso grupo familiar. E a proposta do Cristo é que nós formemos uma família universal, ou seja, o laço de família não se rompe nem se diminui com a reencarnação, porque numa encarnação só nem sempre é possível, ou quase nunca é possível, sanar todo tipo de problema que nós trazemos em conjunto de outras encarnações. Então, um grupo de espíritos pode reencarnar diversas vezes, aproximados, como familiares ou parentes bem próximos, né? Então, esse laço de família, na verdade, ele se cada vez mais se fortalece, né? E com a unicidade da existência, esses laços se romperiam realmente, porque aquele que eu conheço hoje, aquele meu parente, aquele meu amigo, aquele meu familiar, se for só naquela encarnação, não adiantaria nada para mim cultivar o amor, a fraternidade, porque eu não veria mais daqui para frente. Na reencarnação, não. No princípio da reencarnação, nós podemos nos tornar sempre familiares em várias encarnações. Hoje eu renasço como filho, amanhã como pai, depois como avó, como neto, como avô, e uma série de outras situações. A reencarnação faz com que nós formemos famílias não só no aspecto terreno, mas também no terreno espiritual. Ou seja, nós formamos o nosso grupo familiar aqui, né? E ao desencarnar, nós continuamos a nossa família na esfera espiritual, na erraticidade. Enquanto nem sempre todos reencarnam ao mesmo tempo, e aqueles que ficam no plano espiritual acompanham a jornada daquele que, ora, mergulha na carne, buscando cumprir a sua tarefa de redenção própria, torcendo por ele, amparando, ajudando, intuindo, acompanhando bem de perto para que aquele sucesso daquele companheiro muito amado, muito amigo, seja alcançado. E há o revezamento. Muitas das vezes, quando nós desencarnamos, aquele espírito que esteve velando por nós, desde lá do plano espiritual, nos auxiliando, nos amparando, mergulha na carne, e aí é a nossa vez de prestar a ele todo o socorro e todo o auxílio que estiver ao nosso alcance na busca que o sucesso dele também seja atingido. Então, não há como contestar que o princípio da reencarnação ele não só fortalece, como também torna eterno os laços de família, os laços espirituais. Nós formamos, tanto na Terra quanto no plano espiritual, verdadeiros grupos familiares. Disse, é comum dizer no meio espírita, que a vida terrena é uma cópia mal feita, mal projetada do mundo espiritual. E isso é verdade. Nós aqui no plano terreno, muitas das vezes nos unimos por interesses que não são interesses espirituais, são interesses puramente terrenos, pelos atributos físicos, pelos atributos econômicos. E o que acontece? Quando nós desencarnamos, como esses laços são terrenos, né? E como para o plano espiritual não se leva a beleza, não se leva a fortuna, não se leva a condição social que nós conseguimos no plano físico, esses laços se rompem, porque os que ligavam aqueles espíritos que se uniram no plano físico, nada mais eram que interesses terrestres. E como a encarnação terminou, nada mais os prende. Ao passo, melhor dizendo, desculpem,
Ao passo que os laços espirituais, os laços de afinidade, de amor, de fraternidade, de simpatia, de atração mesmo por afinidade espiritual, esses laços não se rompem nunca, continuam lá na esfera espiritual. De forma que lá no plano espiritual, a união que coloca os espíritos em sintonia é, desculpe a redundância, a sintonia de pensamentos, a sintonia de sentimentos, a faixa vibratória que cada um consegue atingir. E esses laços acompanham os espíritos, mesmo quando eles estão aqui no plano físico. Muitas das vezes, quando eles vão elaborar a sua encarnação futura, uns querem ir junto para ajudar no sucesso, tanto dele quanto no sucesso daquele a quem ele se uniu no plano espiritual, pelos laços verdadeiros, que são os laços espirituais. Muitas das vezes, espíritos abrem mão da sua condição espiritual, de não precisar reencarnar naquele momento, para acompanhar aquele espírito que lhe é caro, ajudando-o a sustentar as lutas que serão tenazes e de forma a testar muito a sua perseverança e a sua vontade de progredir. Então, esses espíritos vão como verdadeiros sirineus, ajudando a carregar a cruz daquele companheiro que ainda vacila, daquele companheiro que ainda não está bem firme na sua trajetória espiritual. Isso sim é o sentido de família. Como nós aqui no plano físico, muitas das vezes, exercemos essa fraternidade de ajudar aquele companheiro, de adotar um problema que não é nosso, mas que nos dispomos à condição daquele companheiro, nos colocamos à disposição daquele companheiro para ajudá-lo, não a resolver o seu problema, porque o problema de cada um, o problema é individual, cada um que tem que resolver os seus problemas. Muitas das vezes nós podemos ajudar, mas nunca, ou quase nunca, resolvê-los, né? Porque os problemas são intransferíveis e nunca vêm com endereço trocado. Se nós estamos atravessando um tipo de situação, é porque nós merecemos aquela situação, não o nosso vizinho. Então, quando nós perguntamos por que eu, nós devemos perguntar, sim, teria que ser eu, porque eu preciso passar por essa situação. Aquele companheiro que eu julgo mais feliz que eu, ele também tem lá as suas tribulações, tem lá os seus problemas, que muitas das vezes são muito mais graves que o nosso, e que nós talvez não teríamos a força necessária para suportar. Então, os verdadeiros laços de família a quem estamos nos referindo, que através da reencarnação se expande e amplia nosso sentido de família, nos faz exercer também esse lado altruísta, de nos colocarmos na condição de sempre ajudar aquele companheiro que precisa da nossa ajuda, sem esperar que esse companheiro nos peça ajuda. Porque muitas das vezes nós temos muito desculpismo. Quando um companheiro atravessa uma situação difícil e nós vamos saber depois, nós falamos, poxa, mas ele nunca pediu ajuda. E por que aquele companheiro não pediu ajuda? Não significa que nós estejamos dispensados de lhe prestar ajuda ou seremos menos omissos por não lhes ter prestado a ajuda que ele precisava. Nós devemos buscar os nossos companheiros, saber se eles estão precisando de ajuda, porque aquele companheiro que hoje não veio no nosso grupo familiar, ou mesmo que está no nosso grupo familiar, não é à toa. E aquele companheiro precisa do nosso concurso, da nossa ajuda, da nossa fraternidade. Então não devemos esperar que alguém nos peça ajuda. Devemos buscar esse companheiro, porque aquele companheiro que hoje nós ajudamos, nós com certeza receberemos a ajuda dele em algum momento ou recebemos em outras situações. E aquele companheiro pode ser um companheiro muito caro ao nosso coração. De acordo com os laços da reencarnação, a nossa família é ilimitada e indefinida. Pode ser qualquer um que esteja a caminho conosco, né? Então, na verdade, os laços o princípio da reencarnação, ele não só expande a nossa família, como fortalece ainda mais o amor que sentimos por aqueles companheiros. Tanto que dizemos, quando um companheiro está na nossa família, nós falamos, nós nos conhecemos de outras situações. E, na verdade, é muito assertiva essa colocação que nós fazemos. Porque, na verdade, os grupos familiares muitas vezes se repetem, muitas vezes estão em várias experiências que precisam de mais de uma encarnação para poder solidificar
o seu amor, a sua fraternidade e os conhecimentos que precisam levar a vida afora. Muita paz a todos, muito obrigado.